Na palavra de Deus, nós aprendemos que Deus, desde o princípio, quando criou o homem, quando Ele nos fez, o desejo do seu coração é que Ele tivesse conosco um relacionamento muito além de criador e criatura. Na verdade, quando nos criou a sua imagem e semelhança, o desejo de Deus era que pudéssemos ter com Ele um relacionamento de perfeita e completa intimidade e unidade. E um dos textos que nós encontramos na palavra de Deus que nos revela isso está em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 18, que eu quero ler nessa versão da King James atualizada. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. No primeiro momento, nós sabemos que essa palavra de Deus foi dirigida a Adão. Até então, Eva não tinha sido criada. E Deus então se dirige a Adão e faz esta revelação: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. O que nós cremos é que Deus estava projetando aqui em Adão o seu desejo, o seu sentimento e até a sua necessidade. Até então, até criar o homem, Deus não tinha alguém criado segundo a sua imagem e semelhança, com o propósito de que o correspondesse, que lhe fosse igual. Então, quando Deus faz esse comentário a respeito de Adão, nós entendemos e cremos que Deus estava falando do seu coração, da sua necessidade, do seu propósito, ter alguém que o ajude e a ele corresponda. Nós cremos que Deus estava numa vida solitária. Faltava alguém que o completasse, que fosse a sua plenitude até. Isso nós temos na Bíblia, a revelação. Por isso Deus criou o homem com esse objetivo. E então, agora em Abraão, Deus vem restaurar, porque com Adão, com o pecado de Adão, com a rebelião, com a desobediência de Adão, tornou-se impossível que Deus desenvolvesse com o homem, com essa raça criada, esse relacionamento de intimidade. Por causa do pecado, o pecado colocou o homem em rota de distanciamento, de afastamento de Deus. O pecado colocou o homem numa vida egocêntrica, egoísta, no mal, na maldade. O pecado levou a raça humana, o pecado nos levou a um viver como de inimizade contra Deus. Então agora em Abraão, Deus está chamando a raça humana, está chamando este homem que ele criou para um novo começo, fazendo-lhe promessas, fazendo-lhe uma aliança, dizendo que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas. E aqui Deus está fazendo referência a Jesus, descendente de Abraão. Jesus é um descendente de Abraão. E foi através de Jesus que Deus então abriu o caminho para que este homem pudesse desenvolver essa vida de intimidade na presença de Deus, sendo o seu complemento, sendo a sua plenitude. De volta a Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse aparecimento de Deus na vida de Abraão ou para Abraão é algo tremendo, algo grandioso demais. Como que se Deus se aproximasse de Abraão dizendo: Abraão, muito prazer. Sabe quem está falando com você, Abraão? É o Deus Todo-Poderoso. Eu sou, Abraão, o Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer uma coisa, Abraão. Abraão, anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o caminho da perfeição para mim, Abraão. Você andar na minha presença. Muitos de nós acreditamos que para agradarmos a Deus, para satisfazermos o coração de Deus, é necessário nós apresentarmos a Deus
o nosso serviço, o nosso trabalho. Nós pensamos que com um currículo de atividades bem completo, bem longo, Deus se agradaria de nós. Mas aqui Deus está dizendo para Abraão que o que realmente agrada a ele é que Abraão andasse na presença de Deus. E isso se estende a nós, porque o mesmo chamamento de Deus para Abraão é o mesmo chamamento para a sua descendência. E a palavra de Deus diz que aqueles que são da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Portanto, o chamamento de Abraão é o nosso chamamento. E Deus não está aqui nos chamando para fazer coisas para ele. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo, em princípio, é: eu quero você comigo. Abraão, o que eu mais quero é você comigo. Eu não quero, Abraão, que você faça um monte de coisa para mim, muitas obras para mim, mas longe de mim. Não é isso. Eu quero você na minha presença. Isso é perfeito. Então esse chamamento de Abraão é maravilhoso. Como é maravilhoso nós vemos um Deus que não está interessado naquilo que nós poderíamos oferecer para Ele, o nosso trabalho, nossa dedicação, nosso zelo, nossas orações, nossas ofertas, nossos dízimos, nosso isso, nosso aquilo. Deus não está dizendo nada disso. Deus está nos dizendo: eu quero você comigo, eu quero você perto de mim. Esse é o nosso chamamento, esse é o meu chamamento, esse é o teu chamamento, é isso que Deus sempre quis. Quando Ele criou o homem para ser dele, para estar com ele, para estar unido a ele, para estar na intimidade dele. Esse é o nosso chamamento. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê esta revelação de que tudo o que Ele quer é que nós vivamos na presença dele, andemos na presença dele. Este é o nosso chamamento. Deus não nos chamou para fazermos coisas para Ele. Deus nos chamou para andarmos na presença dEle. Nessa nossa busca por conhecermos o propósito de Deus na nossa vida, nessa nossa busca para encontrarmos o verdadeiro sentido, a verdadeira razão para nós vivermos, então nos deparamos com esse maravilhoso chamamento da parte de Deus, dizendo que tudo o que Ele quer e o que Ele mais quer é que nós possamos viver em Sua presença, andarmos na Sua presença. E para isso, Ele mesmo veio para abrir este caminho através de Jesus, o seu Filho amado, o Deus conosco, o Deus Emanuel. O nome que nós temos de Jesus na Bíblia é Emanuel, Deus conosco, Deus presente. E Deus veio então, através do seu Filho Jesus, abrir este caminho à sua presença, porque Jesus disse que Ele é o caminho e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Esse é o desejo do coração de Deus, que nós vivamos em sua presença. A minha oração é que esse desejo de Deus encontre resposta no nosso coração. E da mesma maneira como Deus nos chama para andarmos na sua presença, nós possamos declarar a todo instante, a todo momento, que o que nós mais desejamos e buscamos é andar na presença dEle, para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo, para adorá-lo, para vivermos a sua intimidade. A minha oração é essa, que no meu coração, no teu coração, esse seja o desejo prevalecente, essa seja uma visão que nos governe para o resto das nossas vidas, andarmos na presença de Deus e sermos perfeitos. Amém.